Goiás, estado brasileiro que detém um PIB de 337 bilhões de reais, sendo notoriamente conhecido pela sua natureza única, cultura e por ter sido um estado que passou uma transformação radical nas últimas décadas, saindo de um estado isolado no coração do Brasil para se tornar um dos motores da região centro-oeste, superando em muitos aspectos a média nacional de desenvolvimento. Embora sua economia ainda tenha fortes raízes no agronegócio, o estado tem buscado ampliar e diversificar sua base produtiva, apostando em setores estratégicos como o automotivo, logístico e tecnológico. Essa transição tem impulsionado o dinamismo da economia goiana, refletido no crescimento de cidades como Anápolis, Catalão e Rio Verde, que se tornaram símbolos de prosperidade e desenvolvimento regional. Nesse sentido, não surpreende que a população goiana, atualmente composta por 7,3 milhões de habitantes, desfrute de bons indicadores sociais e baixo desemprego, sendo reflexo direto de uma atividade econômica aquecida e de uma cadeia produtiva robusta que vai desde a produção de grãos até o desenvolvimento de produtos industriais. Dessa forma, Goiás tem sido um dos estados com maior crescimento do PIB nos últimos anos, crescendo cerca de 4,4% em 2023, algo que evidencia como o estado está superando as expectativas e ganhando mais relevância no cenário nacional. E nesse vídeo, vamos analisar como Goiás está se tornando um dos estados mais desenvolvidos do Brasil e como o estado tem aproveitado seu potencial para alcançar esse resultado. E assim como Goiás atingiu tamanha prosperidade, é preciso que você faça escolhas inteligentes para organizar sua vida e otimizar seu tempo. Graças ao patrocinador deste vídeo, a Dollar AI, agora você, direto de ter uma... Você pode ir à reunião para determinado dia e horário. É só mandar um áudio e até te liga na hora. É preciso voltar no tempo e analisar de perto os principais eventos que moldaram a economia goiana e a permitiram tornar-se uma das mais promissoras do Brasil. Sendo assim, o desenvolvimento de Goiás remonta ao período de exploração do território brasileiro, liderado principalmente pelos bandeirantes que partiam do interior paulista em direção às terras inexploradas do Brasil, com o objetivo de encontrar regiões com potencial econômico para estabelecer assentamentos ou extrair recursos preciosos como ouro entre o final do século XVII e o século XVIII. Nesse período, houve a chegada dos primeiros colonos ao território goiano e também o desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos, como Vila Boa de Goiás e Meia Ponte, que são atualmente as cidades de Goiás e Pirenópolis. A princípio, o desenvolvimento da extração de ouro em meados do século XVIII levou a uma onda de imigração formada por colonos, escravos africanos e indígenas para as terras goianas, que por sua vez exacerbou a necessidade de uma administração própria, dado que Goiás originalmente se manteve como parte da capitania de São Paulo, quando foi oficialmente desmembrado em 1748, recebendo o título de Capitania de Goiás. Com essa nova identidade, o estado teve maior autonomia e relevância administrativa, com governadores nomeados diretamente pela coroa. É interessante, né, como o estado de Goiás, ele só foi, digamos, descoberto porque Portugal e a monarquia, né, retiraram o controle de Minas Gerais de São Paulo. Eles foram obrigados a desbravar o Brasil inteiro em busca de ouro e acabaram parando ali em Vila Boa, né, Vila Nova. Vila Boa. Vila Boa, isso. E conseguiram encontrar em Minas e diversos municípios de Goiás só existem hoje porque foram formados ali para mineração de ouro, né? E alguns lugares até nem existem mais. Mas eu acho bastante interessante a história do estado de Goiás. É isso. Vamos lá. Cara, e é muito... Inclusive, existem historiadores que querem... assim, que são críticos a esse termo da corrida do ouro, do ciclo do ouro. Mas Goiás, a história de Goiás, ela passou muito pela extração do ouro. A própria cidade de Goiás, que foi a capital, que é a cidade mais antiga, né, que surgiu lá em Vila Boa, ela surgiu porque encontraram ouro e foram ficando por lá, e as pessoas foram criando suas raízes ao redor daquela região ali. Mas, inclusive, a decadência do estado de Goiás, decadência, digamos assim, né, na época ainda do Império, onde os viajantes vinham aqui, os franceses, e eles olhavam para Goiás e falavam assim, nossa, falavam que o goiano era preguiçoso e tudo, porque tinha meio que quando a exploração do ouro entrou em decadência, meio que entrou num negócio assim, meio que da economia da abastança, né, como acho que o Paulo Bertrand falava disso, onde era basicamente assim, eu produzia arroz aqui, o tanto que dava para eu comer, e aí eu produzia um pouquinho de feijão também, o excedente eu ia lá, trocava com caril que criava frango, e, saca, era bem que essa economia da abastança, não era um negócio que se produzia em larga escala para se exportar e tudo, era um negócio mais
Enfim, era um negócio mais provinciano, assim, e tal. E foi daí que surgiu, né? O Goiás surgiu muito de todos esses paradigmas. Mas vamos lá, voltando pro vídeo aí. A portuguesa, o que reforçou sua importância administrativa. Isso fortaleceu a autoridade da coroa sobre a região, reduziu a autonomia dos bandeirantes paulistas que dominavam as minas e permitiu maior controle sobre os lucros da mineração, e a possibilidade de direcionar mais investimentos para a estruturação de cidades, construção de novas estradas e integração do território goiano. Entretanto, o estado ainda enfrentava um desafio logístico preocupante, muito por conta do seu território afastado dos grandes centros urbanos e das principais rotas comerciais do país. Para se ter uma ideia, a distância a ser percorrida pelos comerciantes de Goiás até os principais centros econômicos do Brasil no século XIX, como São Paulo e Rio de Janeiro, ultrapassa os 1.000 quilômetros. Essa enorme distância foi um dos gargalos econômicos do estado e tornou-se determinante por isolar Goiás do mesmo desenvolvimento experimentado pelas demais províncias próximas ao litoral, tanto que com o definhamento da mineração de ouro no final do século XVIII, o estado entrou em estagnação e observou sua população diminuir e sua economia regredir para a subsistência, baseada na agricultura e pecuária extensiva. Assim, o estado iniciou o século XIX com perspectivas modestas. Esse quadro só É começou engraçado a que mudar a pecuária ela só começou de verdade porque o ouro foi acabando, né? O ouro foi Não, acabando e o pessoal que quis se manter ali no estado. na verdade, não. É por isso que alguns historiadores são críticos a esse termo de período do ouro e tal, ciclo do ouro, porque as pessoas, quando a gente fala de ciclo do ouro, as pessoas imaginam o que se fazia em Goiás naquela época. Ah, minerava ouro. Não, mas na verdade existiam grandes fazendas de gado já naquela época do dito ciclo do ouro, sabe? Então é algo que sempre existiu. Só que se dava o foco no ouro. Então, é que na verdade sempre existiu, sempre foi uma vocação daqui do estado, mas nunca foi, naquela época não era o principal, tinha uma outra, tinha literalmente ouro para a galera prestar mais atenção. Então, tipo assim, é até que um mito, né? Aí o Sempre ouro foi existiu, tem acabando e relatos. o destaque passou para agropecuária, né? A atenção das pessoas passou por pecuária, mas não é como se, tipo, não existia pecuária aqui no estado, ou, tipo, ela começou depois. Foi mais um processo natural onde existia, né? Conviviam os dois mercados, até porque é muito difícil você imaginar uma sociedade inteira que se baseia na exploração, numa única atividade econômica. Por exemplo, Goiás não é só água. Se não me engano, a maior parte do nosso PIB vem do setor de serviços, sabe? Então, é meio problemático, né, a gente tratar dessa forma, tinha tal coisa. Não, tinham várias coisas, embora o destaque fosse uma delas. políticas de integração nacional implementadas a partir da década de 1930, especialmente durante o governo Vargas. Investimentos em infraestrutura, como rodovias, ferrovias e aeroportos, começaram a aproximar Goiás de outras regiões do país. Em particular, a construção de uma ferrovia até Anápolis contribuiu para a conexão do estado ao sudeste. Apesar dessa conexão ter sido importante, a partir dos anos 50, Goiás foi contemplado com um projeto ambicioso diante da criação de Brasília. Essa ideia não apenas criaria uma nova unidade. Na época da Guerra do Paraguai, também todas as províncias eram obrigadas a mandar pólvora lá, né, para fronte de batalha. E aí, eu não tenho os dados de cabeça agora, mas registros históricos mostravam que, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, ela custava um valor X. Chegando aqui em Goiás, ela custava, tipo, 3x. No Mato Grosso era 4, 5x. Então era, inclusive, um problema que o governador tinha porque toda província precisava mandar ouro e mandar pólvora para financiar a guerra. E aqui ela custava muito mais, no Mato Grosso ela custava muito mais do que na metrópole, digamos assim. E aí foi meio que um problema fiscal que o Estado teve na época da Guerra do Paraguai. Falando aí sobre essa distância que ele estava falando. Outra coisa também sobre a distância aqui em Goiás é que, pô, imagina na época do Brasil colônia, para você pegar algo aqui lá de Vila Boa, da cidade de Goiás, e levar até a ponta do Tocantins, que era o Goiás tinha aquele território inteiro, né? Então era um puta problema isso aí. Era tipo, para você mandar uma carta para lá eram dias, talvez até mês. Administrativa no meio do território goiano, como também iria atrair diversos investimentos para a região central do Brasil. A criação da nova capital federal, localizada no Planalto Central, atraiu investimentos e incentivou a construção de rodovias que cruzavam o território goiano, ampliando sua conectividade e reforçando sua vocação agropecuária. Além disso, a construção do novo centro administrativo também trouxe mais mão de obra para o estado, tanto que diversos imigrantes e investidores acabaram se mudando para cidades próximas, como Anápolis, Lusiânia, Formosa e
e Valparaíso. Isso, por consequência, fez a população de Goiás crescer significativamente no século XX, atingindo 5 milhões em 2000, com quase 30% de sua população composta por migrantes de outros estados brasileiros. Logo, surge a pergunta de como Goiás conseguiu projetar tanto crescimento econômico e está se tornando um dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Desse modo, apesar de contar com uma população expressiva, de pouco mais de 7 milhões de habitantes, Goiás apresenta uma das menores densidades populacionais do Brasil, reflexo de seu vasto território, sendo o 7º maior entre as unidades federativas. Essa configuração geográfica favoreceu a expansão do agronegócio, transformando o estado em um dos principais polos de produção agrícola do país. O crescimento desse setor, no entanto, não se deve apenas à disponibilidade de terras férteis. Desde a década de 1970, políticas públicas e a iniciativa privada têm investido fortemente na inovação tecnológica no campo, incluindo a mecanização da produção e o desenvolvimento de sementes adaptadas ao clima do cerrado. Esses avanços permitiram a diversificação. Goiás se tornou um dos grandes motivos da ascensão do agro aqui no estado de Goiás foi a Embrapa. Tem um amigo meu que ele é do meio, estava me contando que até a década de 90 não compensava tanto você focar em agricultura aqui no estado de Goiás, né? Era muito mais voltada, por exemplo, à pecuária, porque se você fosse mexer com agricultura era muito difícil, porque o solo era ruim e tal. E a Embrapa promoveu lá, fez uma variação da semente de soja lá, né? Fez uma variação de soja, uma nova, enfim, esqueci o nome exato. Mas a partir disso começou a ficar muito lucrativo você mexer com a agricultura aqui no estado de Goiás. E aí, tanto é que hoje em dia, a galera do Agro Comércio falam assim que compensa muito pouco mexer com pecuária aqui em Goiás, porque tem a possibilidade de se mexer com agricultura, e aí, pelo custo de oportunidade, não compensa o cara mexer com gado. Aí compensa mais os caras mexerem com gado em terras mais distantes, enfim, que tem menos infraestrutura para escoar a produção. Então, sei lá, Mato Grosso, Pará, e compensa muito os caras mexerem com gado. E Goiás ficou mais voltada, a parte do agro mais voltada à agricultura. Não que não exista pecuária também, existe pra caramba, né? Só que em algumas regiões, principalmente as regiões onde a agricultura tem mais força, a pecuária acaba ficando meio de lado, assim. Mas bora lá, continuar. Das culturas e elevaram a produtividade das lavouras goianas. Atualmente, Goiás figura entre os 3 maiores produtores de grãos do Brasil, com destaque para a soja, cuja produção anual ultrapassa os 17 milhões de toneladas. Além disso, o espírito empreendedor criado em torno desse setor, com a atuação estratégica do setor privado, foi essencial para a consolidação do agronegócio em Goiás como um dos mais fortes do Brasil. Dado que muitos pequenos e médios produtores acabaram investindo na profissionalização e contratação de suporte técnico especializado, visando sobretudo inserir-se em mercados externos e cadeias de suprimento. Sendo assim, esse desejo de expansão forçou uma união entre esses pequenos produtores através de cooperativas como a Comigo, as quais agiram oferecendo acesso a crédito, insumos, assistência técnica e logística. Essa questão possibilitou que milhares de agricultores competissem no mesmo patamar que grandes empresas do ramo e conseguissem ampliar o alcance dos seus produtos. Com isso, não surpreende que o agronegócio goiano seja responsável por 82% das exportações do estado e alcance safras recordes a cada ano, tanto que Goiás se mantém como o 3º maior produtor de grãos do Brasil, atrás apenas do Mato Grosso e Paraná. Essa questão faz com que o estado seja um ímã para investimentos no setor, desenvolvendo sua logística e tecnologia no campo, fazendo com que a produtividade continue crescendo ainda mais e seja um dos principais produtores de soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e frango do país. Ademais, ainda que Goiás seja historicamente dependente do agronegócio, ao longo das últimas décadas, o estado tem conseguido diversificar sua base produtiva e se consolidar como um importante polo industrial no centro-oeste brasileiro. Na ocasião, o governo goiano tem oferecido incentivos fiscais em polos industriais estratégicos, como o Distrito Agroindustrial de Anápolis, considerado como um dos mais importantes da região devido à sua infraestrutura de ponta que abrange setores-chave da economia e gera até 30 mil empregos diretos e indiretos. Com esse potencial, o complexo abriga diversas empresas que derivam do ramo farmacêutico, logístico e químico. Além de Anápolis, outras cidades importantes como Catalão e Rio Verde também abrigam uma parte importante da produção industrial do estado, onde a agroindústria e o setor automotivo prosperam, com destaque para grandes multinacionais como a Mitsubishi e a Chery, tornam o setor automobilístico goiano cada vez mais forte e competitivo. Em consonância com o exposto, a expansão da indústria em Goiás tem sido impulsionada pela posição estratégica do estado no centro geográfico do Brasil. Essa localização privilegiada tem sido aproveitada
marcada há décadas por políticas públicas em níveis estadual e federal, dentro de uma agenda de integração nacional. Goiás serve como ponto de interligação entre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e por meio de estados vizinhos, também com o Norte e o Nordeste. Sua malha viária, composta por rodovias federais, ferrovias em expansão e aeroportos regionais, facilita o escoamento da produção e atrai investimentos de empresas que buscam evitar gargalos logísticos comuns em outras regiões do país. Além da infraestrutura, as empresas também encontram em Goiás um ambiente fiscal favorável. Desde a adesão ao regime de recuperação fiscal, o Estado tem demonstrado controle rigoroso das finanças públicas, apresentando superávites primários, redução da dívida e aumento da arrecadação própria. Esse cenário tem permitido investimentos consistentes em infraestrutura e educação, além do fortalecimento de parcerias público-privadas em áreas estratégicas. Com esse conjunto de fatores, não surpreende que Goiás esteja entre os estados com os melhores índices econômicos do Brasil, seja apresentando um baixo índice de desemprego, que acabou caindo a 5,1% no terceiro... É incrível a diferença entre os estados brasileiros, né? Eu já fui pro Acre, já fui para Tocantins, Minas Gerais, São Paulo. Cara, no Acre, assim, é quase aquilo que dizem mesmo. Parece que você tá alguns anos atrás. Eu já estudei lá, a escola que eu ia, sei lá, em 2010, era em estrada de chão ainda, saneamento básico muito precário. Em Tocantins, eu fui lá para 2015 ou 2016, e Palmas, eu passei lá por Palmas, Ilha do Peixe, alguns locais. Palmas é assim, uma cidade muito quente mesmo. Eu passei mal lá. E tudo é muito espaçado, é tudo muito grande. E você vê que tem... falta coisa, falta estrutura, falta vida, falta comércio, falta tudo. É uma cidade em desenvolvimento, né? Talvez agora, que 10 anos depois, já tenha melhorado bastante nesse quesito. Mas na época que eu fui lá, a diferença você vê claramente, assim, for comparar Palmas no Tocantins com Goiás, com Minas Gerais, é uma ambientação toda diferente, é muito diferente mesmo. Minas Gerais também tem um clima... É mais parecido com Goiás, né? Mas mesmo assim consegue notar a diferença. Agora São Paulo, putz, principalmente São Paulo capital, aquilo é uma loucura, cara, uma loucura. Nunca fui pro sul, mas só por ter ido em alguns desses estados eu já consigo perceber que a diferença é muito grande. E eu com toda certeza não voltaria pro Brasil para viver, seja no Acre, seja em Tocantins, seja em São Paulo. O único estado que, assim, me agrada de verdade, que eu me sinto mais confortável para estar é o estado de Goiás. Na minha opinião, até porque eu nunca conheci os estados do Sul, mas o estado de Goiás é o melhor, pelo menos dos que eu já conheci, né? Cara, assim, eu acho que pra viver, eu tenho a impressão que pra viver no interior, se for pra viver no interior, acho que o Paraná seria melhor, mas pra viver em capital, eu gosto mais de Goiânia, assim, eu gosto. Vai ter gente que vai falar, nossa, que loucura, Curitiba é muito melhor, mas eu gosto muito mais de Goiânia, sei lá, me sinto, obviamente, eu vou me sentir mais confortável em Goiânia, nascido e criado aqui. Mas sabe o que essa diferença de, por exemplo, do Goiás para os estados mais ao norte? Sabe uma coisa interessante? Porque desde a década de 90, Goiás esteve na fronteira agrícola do Brasil. Ou, tipo assim, o agro chegava até aqui mais ou menos no centro-oeste, beleza. Aí, quando você estava no norte, tudo aí não tinha, essa fronteira agrícola não tinha chegado. Hoje em dia, essa fronteira agrícola vem se expandindo. Prova disso é o Mato Piba, né? Um pedacinho ali, a fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Velho, aquela região lá, tipo, é potência. Eu fui há mais ou menos uns 10 anos atrás em Barreiras, né? Que é ali do lado de Luiz Eduardo Magalhães. E, cara, ali, tipo, você percebe a diferença do resto do estado. Tipo, não que, tipo, nossa, tá top e tal, mas tipo, tem uma diferença pro resto do estado, dos locais que você passa. E eu fui há muito tempo atrás, o pessoal que vai lá até hoje me contou que, tipo, tá bem melhor, tem mais oportunidade de emprego, tem até amigo meu que já mudou lá pra aquela região pra trabalhar lá e, tipo, por quê? Porque essa fronteira agrícola veio expandindo. Porra, imagina que foda se a gente tivesse essa fronteira agrícola em expansão pro país inteiro, né, cara? Porque chega levando mais, por exemplo, o que a Embrapa fez para Goiás foi tipo, foi surreal. Pegou um estado que estava naquela perspectiva modesta do início do século XIX, início do século XX, pelo período pela decadência do ouro, digamos assim, né? Em que não tinham grandes perspectivas e tudo, e fez Goiás virar porra, Goiás não deve nada para nenhum outro estado do Brasil, sabe? É um estado que literalmente não deve nada, né? Primeiro que não é um estado deficitário, não é um estado que recebe mais do que paga a União. Segundo, porque o Goiás não é um estado que exporta problemas para os outros estados, como é o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro exporta problemas para os outros estados.
o Comando Vermelho sai do Rio de Janeiro e sai causando problemas em diversos outros locais. Goiás não é um desses estados. E tudo isso eu dou muito crédito a essa expansão da agrícola, como eu comentei aqui, da década de 90 para cá, quando a gente teve essa nova, essa nova variante, acho que é variante mesmo da forma de falar, essa nova variante de soja, Goiás se tornou outra coisa. Tanto é que se você pegar o, o preço das terras, inclusive, daquela época para cá, você vai ver que subiu muito, porque aumentou em muita produtividade. E uma vez que você aumenta a produtividade, está exportando bastante, enfim, está gerando emprego, né? Isso aí faz com que circule mais dinheiro naquela economia e faça com que surjam outras oportunidades. Tanto é que a maior parte do PIB de Goiás vem do setor, se não me engano, a maior, se não é a maior, é a segunda maior, vem do setor de serviços. Por quê? Porque o dinheiro que o agro coloca aqui, ele vai circulando, sabe? Então, imagina que foda seria se a gente tivesse essa fronteira agrícola no país inteiro, como a gente teve ela aqui no Centro-Oeste, como a gente está tendo ela hoje em um pedaço do Norte, do Nordeste, no Mato Piba. Imagina o quão foda, quão grande o nosso país vai ser quando tiver isso aí no país inteiro, sabe? E Eu é acho que possível, né? Porque a gente viu a Embrapa conseguindo desenvolver o tipo de semente de soja específico para nossa região. Então, seria possível expandir isso tudo para regiões diferentes, né? É sim, claro. possível, só precisa de gestão, só precisa de planejamento. Mas uma coisa que eu gosto bastante de reparar é na percepção que você tem quando você sai de um ponto ao outro. E aqui eu entro mais na comparação de país para país. Vamos colocar assim, quando eu saí de Goiás e cheguei em Portugal, eu pensei, putz, estou em um mundo diferente, estou em outro planeta. Aí, sei lá, quando pega um indiano e vem para a Europa, o cara chega aqui e fala, putz, estou em outro planeta. Quando, sei lá, mesmo que não seja uma diferença qualitativa ou de infraestrutura, quando eu saio daqui de Portugal e vou para a China, putz, estou em outro planeta. Só que isso acontece muito dentro do próprio Brasil, né? Um cara que sai ali do Nordeste, de regiões mais precárias, como eu acabei de ver ali o vídeo do Faustino, na construção dos poços e tal, putz, quando a pessoa sai daquela realidade e chega, seja em um Goiás ou em um São Paulo da vida, também tem essa percepção de, putz, estou em outro planeta. Então, a gente vê essa questão macro no nosso pequeno, proporção de continental. Mas a gente vê isso tudo dentro do nosso próprio país, né? Essa diferenciação tão grande de um local para o outro. Isso não entra na minha cabeça, porque o Nordeste teve ali a sua oportunidade, teve a época do café, que infelizmente acabou num caos, mais de região do Norte também, e a oportunidade apareceu, de alguma forma, não vou entrar em teorias da conspiração aqui, de alguma forma isso tudo acabou e o Nordeste e o Norte acabaram na situação que estão. Mas eu vejo que com planejamento, com vontade política e com vontade também do setor privado, a gente consegue sim levar tudo isso para o resto do país. Talvez não seja a mesma coisa, talvez não seja da mesma forma, mas há de se encontrar uma forma diferente para levar essa fronteira agropecuária para o restante do país também. E Essa assim, fronteira de desenvolvimento. é interessante a gente pensar que essa fronteira agrícola ela foi de fato, tipo assim, fizeram essa fronteira agrícola chegar aqui em Goiás. Tanto é que muita gente critica que, por exemplo, o governo deu financiamento para gaúcho vir comprar terra aqui em Goiás com um prazo gigante. Tipo assim, na época, salvo engano, não era Vargas, ele deu um incentivo muito grande de crédito para os caras comprarem terra aqui, que eles foram começar a pagar, tipo assim, década de 80, década de 90, tipo, 40 anos de carência para começar a pagar. E, pô, imagina isso, né? E essa fronteira agrícola foi, tipo assim, ela foi forçada a chegar aqui. Isso foi bom, na verdade. Por mais que muita gente possa fazer crítica, deu terra para não sei quem, financiou, deu crédito. Mas no final das contas, o que a gente tem hoje é um Estado que não, talvez não tivesse na melhor das situações e chegou nessa situação hoje. Não estou falando que tá bom ainda, existe muita coisa a melhorar. Ele falou aí que Goiás tem indústria e tal. Não acho que Goiás tem indústria como deveria ter. Goiás devia ter indústria de verdade, assim, indústria pesada, fazendo muita coisa mais tecnológica, tudo, e Goiás não tem hoje. Fica muito voltada a algumas montadoras, tá? E o setor farmacêutico, beleza. Mas a gente tem muito potencial, velho. Imagina o quão foda fosse a gente ter esse agro. Cada vez mais abraçando novas tecnologias, aumentando a produtividade, crescendo. Em- no mesmo estado, a gente tem uma indústria forte. Se a gente junta tudo isso, o quão melhor não pode ser a qualidade de vida do goiano, por exemplo? Existe muita coisa a Exatamente. se fazer. Não Matheus, coloca no 1.5 aí pra gente, por favor. tem como não? Ele falou que não tem como, que ele baixou no 1.0. Mas Ah, olha lá, já tá tranquilo. acabando, né?
trimestre de 2024, o menor em 11 anos, e abaixo da média nacional de 6,4%, ou apresentando um quadro de expansão econômica surpreendente. No ano de 2022, por exemplo, o estado atingiu o seu maior aumento do PIB em 12 anos, crescendo 6,6% naquele ano. Mais recentemente, no ano de 2023, o estado cresceu 4,4%, enquanto a média nacional foi de 2,9%, evidenciando como o estado vem superando expectativas e se tornando cada vez mais relevante no cenário nacional. Isso se deve ao dinamismo da economia goiana e sua diversidade, abraçando uma gama de nichos e especialidades da indústria brasileira e internacional. Portanto, Goiás saiu de uma economia dependente do agronegócio para se tornar um dos motores de crescimento do centro-oeste brasileiro. No momento, o estado é sinônimo de prosperidade e riqueza, algo conquistado ao longo de décadas de trabalho, pesquisa e desenvolvimento contínuo que transformaram uma região isolada do centro econômico do Brasil para ser um dos estados com potencial para ser um dos mais ricos do país. Logo, caso Goiás continue com sua agenda mais ampla, acolhendo empresas, buscando inovação e o desenvolvimento econômico sustentável, atrelado a uma boa governança pública e com desenvolvimento regional consistente, sem dúvida o estado se tornará um dos mais desenvolvidos do Brasil. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É isso aí, né, cara? O potencial é enorme. Agora, falta boa gestão e falta uma vontade política, assim, juntando, claro, governador e grandes prefeitos e Alego também para nós conseguirmos expandir não só a qualidade de vida, mas a questão industrial e o escoamento também dos produtos, né? Porque, apesar de que ele disse que nós temos uma grande capacidade, eu acredito que a capacidade possa ser estendida muito mais do que isso. E sabemos, quanto menor o custo do escoamento dos produtos, mais aumenta o lucro e mais as empresas querem investir, mais investidores entram no negócio e cada vez mais a gente consegue produzir. Eu estava vendo aqui e o Mato Grosso produz 89 milhões de toneladas, é isso? Isso, 89 milhões de toneladas. Goiás produz 36. Dá para expandir, né? Dá para sonhar em chegar lá. Claro que é mais que o dobro, mas Goiás vem aí em uma subida muito brusca, né? É isso. Mas também, tipo, pô, a extensão territorial do Mato Grosso, eu acho que ela é muito maior do que a de Goiás. Tipo, deve ser, coisa assim, se a gente for puxar os dados, é o triplo. Deixa eu olhar aqui. Goiás, Mato Grosso, 903 mil quilômetros quadrados. Goiás, 300, é pouco menos do que o triplo, 340 mil quilômetros quadrados. Então, tipo, mas só que tem um negócio também que esse vídeo ele fala muitas coisas boas de Goiás e eu sou muito pé atrás com isso porque, pô, igual o Igor comentou aqui, ó, eu trabalho na área industrial goiana e tudo que requer um pouco mais de complexidade eu sou obrigado a contratar mão de obra paulista. Nesse quesito ainda somos estados subdesenvolvidos. Tipo, não existe indústria, sabe? E existe muita coisa a melhorar. E o crescimento de Goiás, a impressão que eu tenho a todo momento é que ele é fomentado, mas não para, sabe, a impressão que eu tenho é que os caras estão crescendo o hospedeiro pro carrapato poder sugar mais sangue. Prova disso é a Lego. O Bruno Peixoto, vamos puxar os dados de quantos cargos ele criou aí, eu esqueci de cabeça, mas se não me engano foram coisas de 3 mil, ele duplicou os cargos que tinham na Lego aqui. Precisa de tudo isso? Eles estão entregando mais resultado que nesses cargos? Tipo, politicagem, sabe? Pura. São quase 6 mil cargos, né? 5.800. Então, a impressão que eu tenho é que esses caras sempre estão tentando crescer o hospedeiro para que eles possam sugar mais. Pois é. É engraçado porque aqui a gente está falando de Goiás, mas eu não lembro exatamente qual era o estado. Acho que talvez fosse até o Sergipe, que a capital tem 3 vezes mais cargos comissionados que a nossa, né? E é lá para a região que está mais precarizada. Então, é um problema no Brasil inteiro. E só vem aumentando. Quanto mais poder o Centrão tem, mais aumenta, né? Esse tipo de problema.